Vocês devem estar achando estranho eu estar aqui no lugar da Paula, que quem sempre conduz as nossas salas de estar é a Paula Chacon, ela está aqui com a gente. E eu queria começar esse nosso encontro fazendo um agradecimento muito especial à Paula. A gente manda o bastão uma para outra, muda de bastão uma para outra ao longo da rede em várias atividades. Hoje ela está passando o bastão para mim aqui na sala de estar. E eu queria agradecer muito pela dedicação que ela teve, não só nesses 2 anos de Jornada Star, que é esse ciclo que a gente está agora, né? Mas em todas as iniciativas que ela vem desenvolvendo na rede conosco. Então, Paula, se você quiser, né, dar um oi para o pessoal, enfim, deixo aqui nesse minutinho inicial a palavra à sua disposição. Muito obrigada. Então, gente, boa tarde para todo mundo. É só agradecer mesmo a Michelle e todo mundo da rede pela oportunidade de conduzir essa sala. Eu adoro a sala de estar, adoro estar aqui, adoro articular com as pessoas que vão falar os temas, alinhar com as pessoas, né? Então, é assim, é sempre um grande aprendizado para mim. E eu aprendi demais com quem falou aqui sobre os temas, né? Então, agradecer a todo mundo que se dispôs a falar dos temas aqui para a gente, né? Dizer que essa sala precisa seguir, porque nós temos o potencial enorme de estar aqui, de estar, aí as pessoas estar, né? Que tem muito a nos ensinar na rede, né? Não só de conteúdo, mas das experiências de vida e tudo. Então, é muito importante que esse espaço seja mantido e que vocês continuem topando falar para a gente dos temas que vocês sabem falar. Então, que vocês sigam aí com esse espaço que é de conhecimento, porque a revolução da longevidade, a revolução da educação e longevidade, ela se dá pelo conhecimento. E a sala de estar é um espaço para isso. Então, muito obrigada e sucesso para vocês, viu? Mas eu vou continuar assistindo a sala de estar. Maravilha, Paula, muito obrigada. E é isso, né? Como a Paula bem disse, é um espaço que surgiu para ser colaborativo, para ser resultado de trocas. E eu estou aqui exatamente por um resultado de trocas dessas, porque a gente teve pedidos recorrentes de algumas pessoas para que eu tivesse uma fala na sala de estar, para que eu pudesse falar dessa educação e longevidade que norteia todos os trabalhos que a gente desenvolve, todas as iniciativas da Rede Longevidade, o que obviamente espero gere contribuição para todos que estão aqui ao vivo conosco nessa tarde e depois assistindo gravado, porque esse conteúdo também fica disponível, né, para quem quiser depois assistir. Então, pessoal, antes de seguir com a minha fala propriamente dita, eu queria projetar minha tela para falar da programação desse encontro hoje com vocês, de como que a gente desenhou e pensou, né, nesse momento. E aí, portanto, eu vou pedir aqui para comentar para mim se já apareceu, que para mim aqui está compartilhado. Então, vamos lá. Primeiro, a Sala de Estar, ela é uma iniciativa da Rede Longevidade, ela é realizada pela Rede Longevidade, mas tem o patrocínio de empresas muito importantes, como a Elo, a Livelo, o Instituto Unimed, a Unimed BH, a XP Educação e o Instituto Votorantim, né, que a gente agradece, sem eles a gente não teria condição de estar aqui desenvolvendo todas essas iniciativas com vocês. O fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte e da Prefeitura de BH. Então, a todos eles, o nosso muito obrigado. Né? E a programação de hoje nessa sala de estar, depois dessa rápida abertura aqui que eu estou desenvolvendo, ela vai trazer, então, como eu disse, a pauta da revolução da educação em longevidade. Então, que revolução é essa? Que educação é essa? Que resposta é essa que a gente precisa construir como sociedade, né, para essa pauta que nos conecta? Depois eu vou abrir a palavra para a gente ter a nossa roda de conversa e ter esse espaço aberto de trocas. Depois, o que vem por aí? A gente vai votar os temas do segundo semestre. Então, a Paula deixou a herança de sistematizar os temas todos que foram mapeados com vocês, inclusive com a turma desse ano. E a gente tem aqui grandes eixos para a gente poder trabalhar essas escolhas e aí fazer de maneira democrática essa votação para o próximo semestre. Depois a gente vai falar do selo STAR, que foi uma demanda daqueles que fizeram a formação STAR, para que vocês tivessem um selinho que vocês pudessem utilizar
num e-mail, num currículo, num PowerPoint, enfim, nas redes sociais, para poder dizer que vocês fizeram a formação do STAR. Então, a gente trouxe para vocês aqui hoje a carinha desse selo, e todos que quiserem vão receber o arquivo do selo junto com o manual de uso, que é bem simples. E aí a gente vai falar sobre a nossa agenda do segundo semestre. Temos alguns eventos para relembrar aí, para apresentar para vocês. E depois a gente tem aquele momento rápido ali do encerramento, onde a gente faz a avaliação, deixa mais um pouquinho ali de espaço aberto, tira a nossa foto coletiva. Então, essa é a proposta, né, do nosso encontro da Sala de Estar hoje. E aí, nesse primeiro bloco, onde eu vou apresentar, então, o conteúdo que eu preparei para vocês, primeiro eu queria dizer que esse conteúdo vai ser enviado para vocês pelo WhatsApp. Então, quem né, realmente se interessar por algum dado, por alguma informação, fique tranquilo que a gente vai disponibilizar. Então, vocês podem ficar aqui inteiras disponíveis para né, para essa troca. E segundo é aproveitar que eu terminei com a palavra troca, já puxando ela de novo por aqui para o meu vocabulário, que é não me deixem falando sozinha. Então, coloquem as reflexões de vocês, coloquem as pontuações, dúvidas, questionamentos, o que for, né? Tudo cabe nesse espaço onde a gente colabora junto na construção coletiva desse conhecimento, né? Não é uma fala extensa, eu dividi a minha fala primeiro para trazer a visão da Rede Longevidade sobre essa revolução da educação e longevidade, e depois eu vou trazer para vocês uma novidade que eu ainda não tinha feito aqui na rede, que é falar um pouquinho do FDC Longevidade, que é uma coletânea de estudos que eu sou a coordenadora lá na Fundação Dom Cabral, e que, por ser um outro lugar de fala, né, uma outra instituição, eu acabo não tendo tempo para trazer nas nossas pautas aqui da rede, mas hoje eu achei que cabia, porque se a gente está falando de revolucionar a educação e longevidade, a gente precisa que essa pauta esteja em todos os lugares. Na sociedade civil organizada, como a rede, numa escola de negócios como a Fundação Cabral, quanto mais conteúdo a gente tiver, informação disponível a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente lidar com os desafios e oportunidades desse novo envelhecer, né? Então, vamos lá. Gente, primeiro eu queria falar, antes de falar da revolução da educação, eu queria falar da revolução da longevidade. Esse é um tema que a gente usa muito, e tem várias palavras que vocês estão vendo surgir aí na tela, que eu vou usar ao longo da minha fala para caracterizar esse cenário, mas o fato é que, mesmo quem nunca ouviu falar essa expressão, vive sobre a lógica dela. Ou seja, nós estamos vivendo a revolução da longevidade. Isso acontece e se manifesta na nossa vida e na nossa sociedade de diversas formas. A gente estando consciente ou não consciente, o fenômeno não deixa de acontecer. Eu trouxe primeiro alguns dados para ilustrar para vocês que fenômeno marca essa chamada revolução da longevidade, né? Então, imprimindo aqui alguns dados para a gente poder conversar, pela primeira vez em 2019, o mundo teve mais avós do que netos. O que esse dado da ONU ajuda a gente a tangibilizar? Que pensa, olha, nós estamos em 2025, 2019 foi um pulo, 6 anos atrás. Pela primeira vez na história, a gente teve pessoas idosas num número superior a crianças nessas faixas etárias que a gente está dizendo. Esse é um marco importante, porque daí para cá, para vocês terem uma ideia, já tem várias cidades no Brasil onde isso já é uma realidade. Inclusive o número de 65 ser maior do que o número de crianças e numa faixa etária maior, né? Até adolescentes. Então, isso significa que a gente tem um envelhecimento como uma característica populacional e que a velhice passa a representar dentro da população uma faixa etária superior à infância. E esse fenômeno inédito até então passa a crescer de uma forma bastante significativa. E quando eu falo crescer de uma forma bastante significativa, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou chamando de significativo. Aqui nesse gráfico, a gente mostra em quanto tempo diversos países do mundo mudaram o percentual de pessoas idosas de 10 para 20%. A França demorou 145 anos para mudar esse percentual de idosos de 10 para 20%. A Suécia, 89, Estados Unidos, 75, e o Brasil vem num grupo de países que faz essa mesma transição em 25 anos.
Isso é revolucionário. A gente trazer essa velocidade de crescimento da população, considerando ainda que somos um país em desenvolvimento, é muito revolucionário. Demanda de nós respostas muito ágeis. A gente não tem tempo para aprender muito sobre esse fenômeno e a partir daí respondê-lo. Não, porque ele já está ultrapassando as fronteiras das estatísticas e imprimindo uma velocidade muito maior do que em diversos outros países do mundo. Então, esse é mais um dado que ajuda a aquecer essa conversa para vocês terem uma dimensão, né? Outros dados aqui mergulhando no Brasil, eles vão combinar informações importantes. A proporção dos 60 mais aumentando. Eu acabei de me referir a isso nos slides anteriores. Então, esse gráfico começa na década de 80 e ele vai parar lá em 2060. Então, a gente vai sair de 6% da população 60 mais para 34% da população 60 mais. As pessoas mais associam a longevidade, está aqui no gráfico do meio, que é o aumento da expectativa de vida. Então, nós estamos vivendo mais. Olha só, lá em 80, na década de 80, a expectativa de vida média era de 73. Tem pessoas aqui que já passaram dos 63, estão chegando nos 63, ou já, enfim, quer chegar lá, mas não com expectativa de vida. Não se olha, meu desejo é chegar aos 63 anos. Essa não é a sociedade que a gente vive mais, né? A nossa expectativa de vida já passou, nós mulheres, né? A maioria aqui, não sei se entrou algum homem, que agora eu estou vendo vocês menorzinhos, entrou? Mas as mulheres que são a maior parte aqui já está beirando aos 80 anos, dentro da expectativa de vida, que era para a gente atingir lá em 2040, né? E, ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade, o quê? Despecou. Saiu de 4 filhos, em média, por família. Falar dois exemplos só de duas que estão aqui, ó. A minha avó não está mais com a gente, teve 10 filhos. Minha mãe, que está aqui, Helena, que vocês conhecem, teve 3. Eu tenho uma que é Malu. Então, olha, essa taxa de fecundidade também muda tudo, porque se a gente continuasse naquele padrão de 10 filhos por família, 8 filhos por família, 6 filhos por família, 4 filhos por família, a gente manteria um crescimento acelerado da população jovem, infância e jovem. Mas nós não temos essa realidade mais. Então, nós podemos dizer que essa combinação de fatores que a gente está trazendo aqui, ela marca a revolução da longevidade que vivemos. Do ponto de vista quantitativo, tá? Que eu queria dar essa visão geral para vocês. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a gente quer justificar por que a gente se conecta com a causa da longevidade, por que isso é relevante para nós. Então é legal que no nosso repertório educacional a gente possa falar também sobre números e sobre. Às vezes você não precisa falar do número exato, mas você consegue falar que esse fenômeno da revolução da longevidade tem a ver com o aumento da expectativa de vida, tem a ver com a velocidade do crescimento da população idosa, tem a ver com a queda da taxa de fecundidade. Então, tudo isso junto transforma a nossa sociedade, né? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão à medida que eu for apresentando, por favor, fique à vontade para colaborar, tá? E quando eu falo aqui sobre a diversidade dessa nova geração prateada, eu quero provocar a gente um pouquinho para a gente entender, olha, já sabemos que o percentual de pessoas idosas está crescendo de forma muito significativa, já sabemos que temos mais avós do que netos, já sabemos que aumentamos a nossa expectativa de vida em algumas décadas, né? Já são, olha, só se vocês pensarem, minha avó que nasceu em 1915, a expectativa de vida dela à época era em 1915, era de 35 anos, e a minha filha, que nasceu em 2015, era de 75 anos, são 40 anos a mais de expectativa de vida. Então, olha a diferença que a gente teve entre a minha avó e a minha filha. Se vocês fizerem essa conta na casa de vocês, é só vocês entrarem no Google, colocar aí a idade que a mãe ou a avó de vocês nasceram, qual era a expectativa de vida. E pega aí o filho ou o neto e a sua. Vocês vão ver como que os números não mentem. Eles ajudam a gente a contar essa história. Mas então, dado que essa história existe, que ela está sendo contada em tempo real e de forma ágil, o que está acontecendo com essa nova geração prateada? Diversidade é importante, porque não existe uma única velhice. Existem múltiplas velhices. Do mesmo jeito que
nós todos aqui carregamos os nossos demais marcadores da diversidade, a velhice também vai habitar em nós, na construção do curso da vida, à medida que nós fomos respondendo a ela com as nossas peculiaridades, com as nossas particularidades. Então, a gente não pode falar não, porque a geração que passou dos 60, a geração que passou dos 70, a geração que passou dos 80 é uma coisa só. Não, nenhuma geração é uma coisa só. A gente vai ver alguns marcos de características que predominam, mas existe uma visão muito clara na rede de longevidade, como um princípio, um valor, de que a gente precisa respeitar a multiplicidade da velhice. E aí a escolha dessa mulher, muito bonita, branca, no mar, de cabelos loiros, etc., é uma provocação a essa minha fala. Então, se você andar pelas ruas brasileiras, esse não é o padrão da velhice brasileira. Não é. E aí, a mídia, quando você vai num banco de imagem, que isso aqui é foto de um banco de imagem, ela vai retratar aquilo que ela espera que a gente acesse mais, que a gente goste mais. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tela do Google para você digitar lá a palavra idoso. Pode colocar pessoa idosa também, da forma como você quiser. E aí vocês vão ver que a maioria absoluta das pessoas idosas retratadas são brancas, seguindo a esse estereótipo da velhice branca. Muitas delas, às vezes, estereotipadas dentro de padrões que a nossa sociedade definiu. Onde é que está a nossa educação para falar da diversidade da velhice? Como é que isso se encaixa na maneira como a gente expressa a nossa comunicação, né? Outro fator da desigualdade. Dá uma olhadinha nesse vídeo que está na tela aí passando para vocês. Daqui a pouco eu falo. Conseguiram ver, pessoal? Tá vendo uma ruazinha aqui marcada? Olha, aqui em Belo Horizonte, essa rua separa a Serra do aglomerado da Serra. O bairro Serra como um bairro de classe média alta, e o aglomerado da Serra como um conjunto de vilas e favelas. E aí, o fato desse CEP, né, determinar onde você mora, também pode influenciar a desigualdade social, impactando o seu tempo de vida. Em São Paulo, eles fizeram um estudo similar a esse aqui, e, de acordo com o CEP, a Rede Nossa São Paulo apurou em 2022 que existia até 21 anos a menos de vida, de acordo com o lugar que as pessoas moravam dentro da cidade. Então, quer dizer que a minha expectativa, que hoje está indo para os 80, ela pode ser 60. E nós vamos ver outros exemplos dessa questão aqui, né? Então, precisamos da educação e longevidade também para falar da diversidade presente nela, né? Outro aspecto da diversidade muito presente é o da intergeracionalidade. Vou voltar aqui para quem não viu o que aconteceu com essa mulher da foto. O que acontece com essa mulher da foto, à medida que eu vou falando? Ela vai envelhecendo, vocês perceberam isso? Então, o que eu quero mostrar com essa reflexão? Que um componente importante da educação em longevidade é a premissa de que o que você faz durante a sua jornada vai impactar os 60 mais que você será. E, portanto, essa é uma conversa para todas as idades. A premissa de que eu, aos 46, estou construindo a minha longevidade no curso de vida, ela me faz ter muito mais consciência no meu processo educacional ao longo da vida do que se eu esperasse chegar aos 60 ou 70 e começasse a viver a velhice para entender do que se trata. Então, essa premissa, ela faz com que a nossa busca na educação, e aqui na Rede de Longevidade a gente faz isso com adolescentes que têm a sua primeira incursão no emprego, em palestras nas universidades, a gente está dentro de um espaço universitário, inclusive, que permite com que a gente tenha outras conexões ali. E todos nós aqui, tá, gente? Nas nossas salas de aula,
os nossos espaços colaborativos, a gente recebe pessoas de diferentes idades. Há uma predominância do público 60 mais nas nossas atividades? Sem dúvida que há. Mas há também a intergeracionalidade presente, porque é um valor que a gente acredita que é fundamental para que não só a geração hoje já madura, quanto a geração do futuro possa vir com mais consciência. E como o doutor Alexandre Kalash fala, nunca é tarde demais, mas quanto antes, melhor. Então, essa é uma premissa da educação para a longevidade, de que ela seja também intergeracional, né? Bom, ainda trazendo a diversidade etária para a pauta, vamos dar uma olhadinha aqui para esses ciclos de vida, né? Então, quem aqui já está nos 60 passou por todas essas, né, essas figuras aqui. Foram crianças, todos nós aqui já fomos crianças, fomos adolescentes, fomos adultos ou ainda estamos na fase adulta. E para quem está aqui, são pessoas idosas, que viveram todas as idades, que guardam, como diz a Carla Giacomin, todas as idades em si, né? E se a gente não envelhecer, morreu. Todo mundo aqui, eu acho que tem essa consciência plena. Então, falar da velhice, ter esse senso de pertencimento com a longevidade, ele é um reconhecimento de um ciclo que deveria ser natural da vida, né? A gente está envelhecendo desde o dia que a gente nasceu, na verdade. Então, por isso tudo, é importante que a educação também permeie todas essas idades. Eu tive a oportunidade esse ano de fazer um trabalho educacional na escola da minha filha. Minha filha tem 10 anos de idade. E ver aquelas crianças conversando sobre longevidade, fazendo trabalho sobre longevidade, visitando uma casa, um residencial sênior pela primeira vez, foi uma experiência tão maravilhosa. E o que elas me trouxeram de feedback foi tão pulsante, interessante. A Helena está aqui, sabe que eu comentei isso com ela também. Que eu fico pensando assim, por que que nós nunca passamos por isso? E aí eu estou dizendo nós todos. Alguém aqui já estudou sobre longevidade na escola? Já? Levanta a mão aí para mim. Alguém aqui já estudou sobre longevidade na faculdade? Alguém aqui já fez treinamento corporativo na empresa onde trabalha ou trabalhou sobre longevidade? Então, a gente pode afirmar do desafio que é, em qualquer fase desse ciclo, a gente ter contato com a educação em longevidade. E entender que longevidade tem idade na palavra e é de fato para todas as idades. A diversidade etária, ela precisa de fato ser trabalhada como a ideia de uma colaboração geracional e não dos conflitos geracionais que muitas vezes são o enfoque dado, né? E aí, finalmente, gente, entendermos a diversidade e a educação nesse contexto trazendo a idade como um marcador universal. O que que eu quero chamar de marcador universal? Eu tenho aqui meu marcador de gênero, meu marcador geracional também, mas eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não pertenço à comunidade LGBTQIA+. Tem marcadores da diversidade aqui que eu respeito, caminho lado a lado, mas que eu não tenho lugar de, que eu não estou ali para vivenciar o que essas pessoas passam, os desafios, as dificuldades. Mas qualquer uma dessas caixinhas da diversidade que estão aqui, desses marcadores da diversidade que estão aqui, serão conectados com a idade, em qualquer fase da vida. Então, se eu olho para uma pessoa com deficiência, que nasceu uma pessoa com deficiência, como meu primo Bruno, por exemplo, que nasceu com paralisia cerebral, na infância dele ele teve as dificuldades com a paralisia cerebral, na adolescência ele teve outras dificuldades, na vida adulta mais tantas dificuldades que ele nem conseguiu sair dela. Ele faleceu quando ia completar 40 anos. Mas existem várias pessoas hoje que já estão envelhecendo com deficiência, ou que foram pessoas sem um marcador da deficiência ao longo da vida e, por algum motivo de saúde, desenvolveram alguma deficiência na velhice. O que eu quero dizer, gente,
resumo, quando eu falo que a idade é um marcador universal, é que independente de qual lugar da diversidade você se encaixa ou pertença, a idade vai te acompanhar. E se você não morrer antes, a idade vai trazer a longevidade para a pauta da sua vida. Nesse sentido, de que à medida que você for vivendo, você vai percebendo os desafios de cada um desses marcadores. Se você está numa parcela, vamos dizer assim, privilegiada da população, que não sofreu nenhum tipo de preconceito, que levou a vida, né, com seus desafios, mas sem viver o preconceito na pele, você ainda assim pode chegar aos 60, aos 70 e ser alvo do preconceito etário, por exemplo. E a gente sabe que também está aí, pando a nossa sociedade. Então, é muito importante a gente entender que esses marcadores da diversidade, eles precisam estar na nossa pauta da educação e longevidade, porque a gente quer que a longevidade seja uma causa de todos. Causa de todos é isso. Eu com deficiência, eu pessoa negra, eu LGBTQIA+, eu mulher, eu homem, eu de qualquer idade, essa causa é minha. A gente quer muito isso. Só que essa causa, só porque a gente quer, ela não é justa para todos. Aqui é uma foto de um evento que eu pude participar, que chama Rock in Rio Manorama, e eles me convidaram para fazer a coordenação de um painel sobre diversidade e longevidade. E ali era um ambiente, da plateia não está dando para ver, mas um ambiente marcado por jovens, muito mais pessoas jovens do que pessoas idosas no ambiente do Rock in Rio, tá? E aí, a Mona Ricumbi, que está ali de cadeira de rodas do meu lado, é uma mulher negra, cadeirante, que mora na periferia de São Paulo. A expectativa de vida dela, em média, é de 40 anos. Enquanto a minha, que estou do lado dela, já está quase em 80. Entendam como eu estou falando? O marcador da idade, ele é universal. A longevidade deveria ser uma causa de todos, mas no fundo, no país, dependendo da sua idade, do lugar que você mora, da cor da sua pele, do tipo de deficiência que você tem ou não, você vai perdendo expectativa de vida. Você vai caindo, despencando muitas vezes, como é o caso aqui, quase 40 anos a expectativa de vida. O Yuri, que está do outro lado de jaqueta jeans, ele pertence à comunidade LGBTQIA+, e ele citou um estudo de algumas comunidades trans no Brasil com expectativa de vida média de 35 anos, que é ainda pior do que o relato que a Mona trouxe. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, gente? Que é para a gente, nossa, tá tudo horrível, para a gente desistir. Não, eu estou dizendo que é exatamente porque a gente acredita que a longevidade deve ser uma causa de todos nós. E exatamente porque a gente ainda mora num país onde o preconceito existe e cobra a conta na expectativa de vida, que a gente, ó, precisa arregaçar a manga. E precisa lutar e lutar muito para fazer a transformação que a gente quer ver na nossa sociedade. Eu contei essa história toda para justificar para vocês por que que existe uma rede de longevidade. O que que move a gente a fazer o que a gente faz gratuitamente pelas pessoas? O que que faz com que a gente, nesses quase 10 anos de atuação, entenda a importância de formar lideranças para a longevidade como vocês em diferentes territórios do Brasil? Está aqui. Porque essa é a essência da educação em longevidade, baseada por princípios, valores, busca por equidade, tá na essência daquilo que a gente acredita. E que muitas vezes na correria das nossas atividades, né, curso com programação toda detalhada, não sei quantos professores, tarará, a gente acaba não conseguindo passar em tantos detalhes. E eu entendo até por isso que as pessoas pediram para que eu tivesse uma fala hoje aqui na sala de estar e pudesse esclarecer esses pontos com mais densidade um pouquinho. Mas só para dizer para vocês que é esse panorama todo que faz com que a gente entenda o sentido, o propósito do que a gente faz. E aí eu vou citar uma frase do Kalash novamente, que ele fala que para lidar com a revolução da longevidade, a gente precisa revolucionar a educação em longevidade. Então, esse vazio da longevidade na pauta da educação no Brasil vem sendo preenchido
por todos os atores dessa sociedade, inclusive a Rede Longevidade, que tem na sua missão, no seu propósito, essa pauta. Então, aqui eu não preciso falar de novo, né, que a rede é uma organização sem fins lucrativos, vocês já sabem disso, e a gente promove a educação e longevidade para os nossos 60 mais de hoje e do futuro. Aí vocês passam a entender mais uma vez, reforçando o que a gente já diz tantas, né? Que não é só sobre a quantidade, aqueles números todos lá que eu falei, mas sobre a qualidade que a gente quer trazer para a nossa vida, sobre esse bem viver. E por isso vocês sempre encontram na Rede Longevidade conteúdos que, a partir de uma metodologia que a gente chama de vida inteira, que vocês já conhecem, organiza núcleos de conteúdo educacionais para a gente tratar várias pautas importantes. Então, aqui tem só exemplos de temas, porque vocês já fizeram nossa formação, já sabem que a gente tem um portal com mais de 100 conteúdos organizados para vocês, né? Então, a gente tem o Vida Soul, a gente tem o Vida Saudável, a gente tem o Vida Inteira, a gente tem o Vida Inova, todos esses nossos núcleos de conteúdos educacionais entregues gratuitamente para a sociedade, né? E aí, o símbolo do infinito está aqui, está no meu pulso, está na camiseta da rede, né? Que vocês já conhecem também, porque a gente acredita o tempo todo nisso, que a nossa vida pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Então, essa é a essência, né? Essa é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês, né? O convite é: venha fazer parte dessa geração, dessa nossa geração, que vai transformar a educação em longevidade dentro da pauta do nosso país, né? Para isso que a gente trabalha e que a gente se conecta tanto. E por fim, gente, eu queria deixar aqui uma fala bem rápida para que vocês conheçam que existe um outro trabalho que eu desenvolvo na Fundação Dom Cabral, que se chama FDC Longevidade. Lá dentro a gente tem uma plataforma, que é um site, que tem muitas informações sobre gestão na geração e disseminação de conhecimento relevante que a gente trouxe para a longevidade no campo da educação social e da educação executiva. Quando eu falo educação executiva, é porque a Fundação Dom Cabral ela tem uma linha de trabalho muito grande com empresas. Então, a gente atende muitas empresas, tá? E a iniciativa foi criada em 2019, lá, um pouco antes da pandemia, e a gente trouxe muitos conteúdos inovadores, cases inspiradores, e fizemos vários eventos mobilizadores para a gente impulsionar esse encontro da gestão com a longevidade, porque a gente acreditava que as empresas, onde essas pautas todas estão acontecendo, né, gente? Contratação de pessoas, preparação para aposentadoria de pessoas, diversidade, investimento social, ESG, tudo isso precisava ser pautado a criação de produtos e serviços dentro da perspectiva da longevidade também. E, portanto, a gente fez então uma série de publicações. Então, aqui vocês estão vendo os estudos pequenininhos. Quando vocês receberem o material, vai estar lá o link para vocês baixarem todos se quiserem. Então, tem um estudo sobre gestão de pessoas e longevidade, sobre gestão de negócios e longevidade, sobre sociedade e longevidade, o Conexão, que é uma síntese de todos os estudos, o Previdência, que fala sobre preparação financeira para o futuro, e dois estudos sobre investimento social, um falando sobre investimento social privado, trazendo fundo do idoso e vários mecanismos interessantes que a gente tem hoje, inclusive que a própria Fundação do Cabral utilizou para fazer esses estudos, além da própria rede de longevidade, como a gente sempre cita aqui. E o outro sobre essas questões de diversidade que eu trouxe aqui na pauta para vocês, lá também a gente tem um estudo sobre diversidade e longevidade na pauta desses investimentos sociais privados. Então, como são muitos estudos, né? São 7 estudos, cada um com mais de 100 páginas, impossível falar para vocês tudo aqui. Então, o que eu fiz foi trazer esse panorama e vou deixar o link do site. Acho que depois a gente pode até digitar aqui no chat também, porque aí nesse site vocês vão poder baixar tudo gratuitamente e também compartilhar para as pessoas que assim vocês quiserem, né? Bom, sem mais delongas, eu queria então abrir agora para vocês colocarem as suas percepções, colocarem as suas opiniões sobre aquilo que a gente refletiu nesse primeiro momento da nossa sala de... E timidez, gente! Meu Deus, cadê vocês? Boa tarde, Oi, Graci. Michele. Boa tarde a todas. Saudade!
Tudo bem, querida? Beijos para vocês também, todas aí, né? Adorei a sua fala, as práticas que a gente tem feito. Você sabe que eu não apareço muito, mas trabalho feito formiguinha, né? Trabalha A muito. gente arruma a nossa turminha, né? E vai pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende aí com vocês. Muitas também sabem, e a gente procura trazer essa verdade da longevidade, né? Sábado mesmo eu tive fazendo um lanche no shopping aqui, da cidade onde eu estou, né? E para mim tudo é novidade. Não que o shopping seja novidade, mas a disponibilidade do shopping é novidade. Primeiro porque ele é plano, achei Uhum. ótimo, né? Não tem que estar subindo escada, nem elevador, é tudo num piso só e tudo num conglomerado. E estava fazendo um lanche sozinha numa mesinha. A outra ali era para um deficiente, que eu não quis sentar porque eu tenho as minhas limitações, mas tem gente que tem mais limitação do que eu. E eu sentei ali e do lado de cá tinha duas mesinhas também. Aí chegou um casal e perguntou para mim se podia fazer companhia para mim. Eu falei, ó, oh, por favor, né? Tá disponível, não tem ninguém, eu estou sozinha aqui. Então eles falaram, oh, que bom, é porque nós estamos comemorando que nós estamos entrando na longevidade, nós estamos com 60 anos fazendo, você já viu, né? O Olha papo só, aonde Nancy. foi? Foi longo, foi longo. Ai, foi maravilhoso. Nossa, a gente pôde passar muita coisa. Educadora do dia, né, Nancy? Aí você já Sim, virou educadora na mesa ali, passando para eles tudo sobre longevidade, tal, tal, é tal. verdade, verdade, verdade. Então foi muito bacana que eu pude passar. Eles nem acreditavam que eu tinha a idade que tinha, mas como é que a senhora consegue já quase com 80 anos ser essa pessoa tão dinâmica? Aí eu já aproveitei e falei, é porque eu estou na rede longevidade. Então, eu já fiz Ai, uma propaganda maravilhosa. bacana, eu fiquei muito feliz. Eles se preocuparam comigo, perguntaram se eu já tinha jantado, se queria que eu fosse buscar um lanche para mim, Bacana. água, se eu queria batatinha. Eu falei: olha, eu agradeço imensamente, mas eu já jantei, já comi sobremesa, já tomei a minha aguinha. Eu estou aqui só aguardando. A minha filha foi comprar comida para o gato e nós já vamos embora. Mas enquanto ela não vem, nós vamos conversando. Eu sei que ficou um, dois, três, quatro pessoas ouvindo a gente falar sobre a longevidade. E eles estavam comemorando 60 anos de idade Legal. e que estavam felizes por poder fazer parte do grupo da longevidade, né? Não que eles soubessem Legal. da longevidade nossa, mas eles já, Aham, já assimilaram que chegar nos aham. 60 anos, daí para frente, eu falei assim: olha, é sempre, sempre. Então foi muito bacana. Eu queria deixar esse relato Legal. aí com vocês, porque foi maravilhoso. Não dá para a gente filmar, nem para estar programando, porque a gente respeita a individualidade de cada um, né? Então, Claro, a claro. gente, é o que eu falo, é um trabalho assim de tete a tete, olho no olho, pessoa com pessoa, e a gente às vezes nem sempre pode mostrar, né? Mas o que importa é a nossa consciência que estamos fazendo da nossa longevidade um exemplo, né? Então, é o exemplo pelo exemplo. Assim, e a Nancy me ajuda ainda, com o exemplo dela, a falar de uma coisa que é muito importante, que a educação ela não se dá apenas nas salas de aula formais, Sim, né? Ela é não é só lá dentro verdade. da escola, não é só dentro da faculdade, não é só dentro da empresa, é em qualquer lugar. Ela estava num Sim, shopping, sentada, verdade. né, E Nancy, estava num assim, ambiente ó. ali de socialização, vamos assim dizer. E que Verdade. bacana ter essa oportunidade de numa conversa, né? Não numa catequese, né? Mas numa conversa, É você verdade, é poder verdade. trazer esses valores para as pessoas que você acredita. Então, para mim é um exemplo maravilhoso, tem tudo a ver com o que a Não, gente eu falou fiquei. aqui e que É. seja inspirador para outras pessoas também. Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, nossa, ainda bem que vai ter aula terça-feira, porque eu preciso dar esse depoimento, porque é exatamente isso que eu faço. E uma notícia também para mim muito gratificante. Nós vamos voltar com o turismo 60 mais, né?
Uhum. Então, eu já arrumei mais parceiros, né? A gente tinha parado pelo luto da filha, que ela que administrava tudo, né? Então, agora a gente já está com outro ares, o grupinho está todo mundo coeso. Não, a gente quer ir passear de novo, quer ir passear de novo. Então, eu fiz mais duas parcerias e vamos começar a fazer o turismo 60 a mais, né? Levar os idosos e os limitantes para lugares que eles gostam de ir, precisam ir, outros relembrar lugares que não se lembram mais como eram, né? Então é um turismo bem diferenciado, no qual nosso projeto aí, eu estou muito feliz de poder reinventar e estar renovando e voltando a trabalhar com eles de novo. Trabalhar não, o que eu vou é aprender com eles, né? Mas aí a gente Maravilha, vai Nilce, muito pautando aí obrigada. nossos passeios, tá bom? Muito Obrigada, grata pela querida. oportunidade, viu? Um beijão para Obrigada, um você. beijo. Então é isso. Geralda? Bom, boa tarde, né, a todos e a todas. Esse depoimento seu, Michele, né, nessa questão, dizendo participação aí na escola da sua filha, né, é uma Aham. questão eu acho muito, muito interessante, que é exatamente na questão da intergeracionalidade, que é extremamente rica, né? Eu tentei, começou a ter um interesse na academia que eu faço, da gente estar fazendo uma conversa, né? Foi até no mês era para ser em junho, né? Que é a questão da prevenção da violência, né? Contra a pessoa idosa e tal. Acabou não rolando, né? Assim, mas de qualquer forma, algumas pessoas a gente pôde estar conversando, inclusive assim conversando sobre essa questão do etarismo, né? A gente enfrenta, né? Isso numa academia, né? Esse olhar, né? Como se tivesse uma limitação, né? A gente tem as limitações, sim, mas é muito bacana essa troca, né? Então é muito legal e eu acho que de repente, esse caminho, essa questão da educação, né? Discutir que isso é uma pauta para todos, né? Independente da idade, e isso realmente é importante. Maravilha, Geralda. Mais um exemplo que você me ajuda aqui, como da Nancy, de um ambiente diferente dos tradicionais, né? Você fala uma academia, né? Sim. E a academia Uhum, é um espaço propício, porque as pessoas estão indo ali porque querem cuidar da sua saúde, pelo menos física. Então, elas estão sim. predispostas a pensar em Uhum, uma das dimensões da longevidade, né? Que é a sua saúde física. Mas existem tantas uhum, outras dimensões que, às vezes, elas, nessa troca intergeracional, podem somar e acrescentar a essa sua sim. busca pelo bem-estar, né? Pela satisfação Uhum, ali com o corpo, com a mente, enfim, com a alma, que eu acho que se você engatar, mesmo que devagarzinho aí, numa conversa aqui, outra ali, pode sim, dar sim, um case de sucesso, pode ser muito legal. sim, com certeza. Nada, viu, Eu que agradeço. Helena? Ei, gente, boa tarde. Boa Eu queria tarde. comentar, Michele, sobre o etarismo. Hoje eu vivi assim uma situação. Eu fui num cartório hoje registrar um Hum, documento. E aí, quando eu cheguei no cartório, eu exerci o meu direito de senha preferencial, porque o cartório estava cheio. E aí, a minha senha tinha 4 pessoas antes de mim, a preferencial. E eu sentei lá e estou esperando. E aí tinha uma moça que estava na minha frente, que cada idoso que levantava, ela achava ruim, porque ele estava tendo a preferência ao ser chamado. E aí eu falei assim, vai me chamar e ela vai brigar mais ainda. Mas a gente vê como que as pessoas não têm paciência, né? Quer dizer, existe é um direito nosso, né, de exercer, mas as pessoas não têm paciência. Então ela ficou muito brava com, assim, falando bem alto mesmo para os atendentes escutarem, que
Não podia ser daquela forma. Tinha Ninguém que. falou nada com ela, nem eu sei. Não, eu ia falar, mas eu fui, aí me chamaram, aí eu fui para o guichê, entendeu? Nossa, Mas aí assombração na sabe a quem volta, aparece, quando porque eu eu ia ficar voltei, brava demais com ela. Que é é, na, isso? quando eu voltei, eu ia exatamente conversar com ela, mas aí ela tinha sido chamada. Mas por que que eu estou falando isso? Porque isso é um exemplo, gente. Não sei se vocês aqui já aconteceu com algum de vocês, mas é um exemplo do que das pessoas não terem paciência. Não terem paciência, assim, sabe? De esperar, que as pessoas possam ser atendidas, né? Porque isso é lei. E eu, assim, Não tem se tivesse. paciência, você não acha, não? Porque olha Oi? só, não ter paciência é uma coisa. Agora, É, você falar alto, você disse que ela falou alto, ou seja, falando é, para todas as pessoas ouvirem, sobre é, algo que é um direito do outro, ela é, está violando, na verdade, com a expressão dela, é, ela tá, é muito mais do que não paciência, entendeu? Então, acho que as pessoas têm que entender, assim, é uma atitude preconceituosa dela e uma preconceituosa. tentativa de violação de direito, entendeu? É, Então, eu acho que é diferente de um comportamento isolado, pessoal, que não está atingindo ninguém. Ela está ali atingindo o coletivo. E aí, sim, isso também é educar as pessoas, eu acho. A gente chamar uma pessoa dessa e falar assim, olha, você sabia que isso é direito de lei? Você sabia que o Estatuto do Idoso, nananana, você sabia que isso pode ser uma violação de direito sujeita à penalidade legal e pá, 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 pá? Isso também é educar, é, né? exatamente. E isso, gente, infelizmente acontece, né? Acontece todos os dias, né? Hoje aconteceu comigo, mas acontece aí, né, com muitas pessoas. Então, estou trazendo isso aqui só para ilustrar um pouco essa parte que a Michelle falou aí do etarismo. A gente tem que combater isso diariamente, né? Obrigada, Michelle. Mas não fica triste não, tá? Com ela não. Próxima vez eu vou lá com você. Ai, meu Deus. Vamos lá, Silvia. Olá, Michele. A gente já se conheceu uma vez em uma live, não foi? Em que eu fui Silvia. apresentar a EBAP, que eu fui responsável pela criação da EBAP no MDS. E você Mesmo. então se apresentou como conhecendo a EBAP. Bom, depois de lá, eu segui com a Universidade Federal de Viçosa trabalhando na capacitação de pessoas de pós-graduações pelo Brasil, em diversas universidades de outros estados, em cursos do Ministério dos Direitos Humanos para integrantes de conselhos do idoso. E agora eu estou trabalhando numa pesquisa internacional. Acabei de chegar de Buenos Aires, onde eu fui fazer a pesquisa de campo, que é uma pesquisa chamada Universidades na Década do Envelhecimento Saudável, de alinhamento a esse programa, né? E Uhum. nós estamos pesquisando como é que as universidades contribuem para as sociedades. Quando eu vi a divulgação desse teu evento, eu fiquei interessada, porque tudo que puder conhecer sobre educação vai entrar para o acervo, né, de conhecimentos dessa pesquisa. Então, eu só queria te Olha, explicar o que Silvia. que eu estou fazendo aqui. Além de, claro, tudo que diz respeito à longevidade me interessa, porque eu estou Uhum. nessa, né? Eu tenho 72 Uhum. anos, mas sigo ativa trabalhando. Silvia, que maravilha te reencontrar, que legal saber do alcance todo do seu trabalho. Se você quiser deixar seu e-mail, alguma coisa assim aqui no chat, eu queria depois atualizar o Ah, contato com eu você vou e deixar aprender assim. tudo isso que você falou também. Vai ser um prazer. Eu quero um contato também dessa pessoa que vai trabalhar com turismo, Ah, porque da Nancy. eu vou me candidatar a alguns dos passeios. Ah, e a Nancy, viu? Que maravilha. Eu vou Ó, o meu colocar e-mail então é meu, Estou meu feliz e-mail da lá. vida, muito grata, hein?
Silvia? Eu que agradeço de conhecer que existe isso e vou ter essa oportunidade de usufruir. É porque o idoso não gosta de trilha, nem de cachoeira, nem gosta de passear na praia, Exatamente. não é? E com a densidade óssea já menor, a Sim. gente procura que não seja São nada de grupinhos impacto, né? pequenos, mas muito É, bem cuidado na parte cultural, intelectual. é. Temos uma dinâmica viajando, tem um Que guia de bom. Vamos turismo poder que conta a conversar. Eu vou história deixar de meu e-mail tudo. no chat, aí a gente troca figurinha. Tá bom, Tá eu vou bom? pegar o seu fone e a gente entra em Tá contato, tá bom? bom. E eu já faço faculdade da terceira idade, viu? Já tem Que 5 anos. legal. E ó, maravilha. Vai em frente. Foi bom te Um beijo. conhecer, Michele, foi bom te rever. Muito Também grata, adorei, hein? Silvia. Eu agradeço. O meu e-mail está aí também para você. Depois, se quiser deixar o seu, a gente troca, depois manda o WhatsApp também. Então, bem-vinda novamente, né, aqui ao nosso contexto. Pessoal, temos mais algum depoimento, alguma reflexão que vocês queiram trazer para a gente ir para a segunda parte, então? Não? Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Só um minuto. Aí. Já apareceu aí, gente? Sim? Beleza. Então vamos lá. O que a gente faz, e aí, Silvia, como é a primeira vez que você está, né, com a gente aqui nesse contexto, a gente vota os temas que a gente vai trabalhar, em cada encontro a gente vota os seguintes, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês quais foram os temas que vocês, no mapeamento que a gente fez, colocaram lá que vocês teriam interesse de contribuir, e aí, Silvia, a gente convida essas pessoas para estarem conosco nesses eventos. Então, a gente teve um grande tema que foi as dores e as delícias de envelhecer. Então, dentro disso, tem impacto das emoções positivas da velhice, virtudes da velhice, felicidade, escuta ativa, saúde mental, sentido da vida. Então, esse é um blocão de conteúdos que apareceu na escuta que a gente fez com vocês. Depois vem finitude. Como lidar com o fim da vida, com o luto, com a necessidade de cuidados paliativos, tratamento de dor. Tema difícil, mas também muito necessário, né, na nossa sociedade hoje. Então, foi um segundo conjunto de temas que apareceram. Terceiro, veio inclusão social. Desde preparação para aposentadoria até cidadania, inclusão, empreendedorismo, educação midiática, pessoas idosas com deficiência. Então, dentro da pauta de inclusão, vieram vários desses, né, temas para a gente trabalhar. Arte na velhice. Veio dança sênior, poesia, pintura, contação de histórias, com alguns exemplos de como que a arte na velhice pode gerar valor, né? Veio o tema de práticas integrativas, aromaterapia, barras, reiki, psicodrama, saúde integral. Veio ali dentro esporte, estimulação e reabilitação cognitiva, demência, alimentação, prevenção de quedas, vacinação, tratamento de dor, sexualidade, dependência química e inteligência espiritual. Olha quantos temas dentro do leque de saúde integral. E, sim, mas não menos importante, relações sociais. Intergeracionalidade, importância de construir boas relações ao longo da vida, voluntariado, solidão e suicídio. Então, todos, o que que a gente faz? Cada guarda-chuva de tema desse aparece numa bolotinha para vocês votarem. Eu queria saber mais sobre aquele primeiro lá, as dores e as delícias de envelhecer. Eu queria saber mais sobre finitude, inclusão social, arte na velhice, práticas integrativas, saúde integral e relações sociais. Vocês vão marcar uma bolinha. Michelle, não está aparecendo na minha tela. Vai aparecer agora, porque a Aline ou a Jéssica, não sei qual das duas, vai colocar na tela para a gente, e aí vocês vão poder votar naquela opção que vocês gostaram mais. Só passar aí o cursor e clicar em cima do tema que vocês mais acharam relevante, tá?
Quem tiver alguma dificuldade, pode escrever no chat também. Michele, lembrando que se um tema não for escolhido agora, posteriormente ele volta, né? Os temas que estão aqui, nós temos 7 grandes temas, né? Então, isso aí, como é uma sala por mês, a gente está falando de meses aí de possibilidades de trabalho, né? Aí, a gente, estão faltando 5 pessoas para votar, pessoal. Dá uma olhadinha aí, o pessoal que às vezes está sem câmera, se já votou para gente. Acho que deu. Quem ia votar, acho que conseguiu votar. Nancy colocou aqui o Arte na Velhice também, para a gente computar. Beleza. Jéssica, Aline, podemos encerrar a votação? Sim. Vamos lá. Voltando então, pessoal, só para explicar, continuar a explicação para vocês, feito essa votação do tema, a gente organiza então a próxima sala de estar a partir do tema mais votado, ok? E aí vamos seguindo essa lógica, cada um encontra. Aqui na tela eu mostro para vocês agora os selos que foram feitos a pedido de vocês para quem fez a formação Estar Liderança para a Longevidade. Tem com todas as cores da rede, tem laranja, tem amarelo, tem vermelho, tem aquele verde água, tem o roxo, sempre com infinito no meio, escrito Estar Liderança para a Longevidade em cima e a Rede Longevidade embaixo, tá? Então vocês vão receber de maneira que vocês consigam escolher a cor que vocês querem usar. E lembrando, né, que para quem não está aqui ou veio a primeira vez, esse é um selo que a gente fez para as pessoas que passaram pela nossa formação de liderança. A gente já está na quinta edição do STAR, Lideranças para a Longevidade, 5 turmas formadas, e aí as pessoas sentiram uma necessidade de querer expressar um pouquinho, visualmente falando, né, que elas fizeram parte disso e tal. Então, nós vamos mandar para vocês o selo e o manual de uso de marca para o grupo de WhatsApp do Redstar. Ah, eu não faço parte do grupo. Não tem problema. Só solicitar para a Aline o número do nosso WhatsApp, que a Aline responde, acho que quase todo mundo aqui já tem, mas se não tiver, tá aí na tela. 31 99247 0057. Alguma dúvida antes de eu passar para a parte seguinte, pessoal? Não? Vocês estão tão caladinhos. Vamos lá. Então, o que vem por aí? Vamos ver o que teremos de programação ao longo, né, dos próximos meses. A gente vai continuar com a sala de estar mensal online, como esse encontro de hoje. A próxima vai ser dia 26/8. A gente sempre manda o convite para vocês com bastante antecedência, né? Para que vocês possam se organizar, tudo direitinho, mas eu estou deixando aí a data para quem quiser, nesse mesmo horário, né? 4 horas. Festival Coletivo Longevidade, aí é o grande evento da rede no ano. Esse ano a gente tem uma programação que aqui em Belo Horizonte vai começar dia 17 de setembro, mas nós temos outros dias de programação online. A gente vai abrir as inscrições a partir da semana que vem, então fiquem atentos nas nossas redes sociais. Quem quiser vir presencialmente para Belo Horizonte, a gente vai amar receber vocês. Nancy, que eu estou vendo aqui na tela, foi a última que eu estou me lembrando que está aqui com a gente, que não é de BH e que veio. Quem é de Foi sim. BH, espero que estejam todos conosco nesse evento, Festival Coletivo Longevidade, que eu já vou falar o tema daqui a pouquinho para vocês. Você ia falar, Nancy? Eu estou anotando aqui, estou anotando para não perder o dia, né? Tá. Então, por isso que eu não estava falando, porque eu estou anotando tudo para não esquecer, né? Então, eu vou ver se com certeza eu vou poder ir, né? Porque esse ano aqui foi bem atípico para mim, né? Os gastos que eu tive de mudança de cidade, de fazer o apartamento. Então, eu vou computar aí os meus orçamentos para ver se pelo menos eu posso ir, tá bom? Tá bom, meu bem, sem É isso aí. problemas.
Aí a É, gente tem o Prêmio Pro Longevidade. Para quem não conhece, o Prêmio Pro Longevidade já está na sua 7ª edição, como também o festival. As inscrições vão até, Jéssica, eu acho que é 31/7, né? Eu que Isso, coloquei errado. 31. Eu que coloquei errado aqui, ó. Coloquei 1/7. 31/7. Esse prêmio, nesse foco aqui, gente, de inscrição, ele é só para Belo Horizonte, então estou falando para o público aqui de BH localmente, tá? E eu vou participar do Rio Innovation Week, que é o maior evento de inovação que a gente tem aqui no país, um dos maiores do mundo. Então, para quem é do Rio de Janeiro, que acompanha a gente, o Sérgio, a Ana, outros stars que estão no Rio de Janeiro, estarei daqui a pouquinho. Então, aqui tem um pouco da cara de cada evento. Aqui tem o Prêmio para Longevidade. Lembrando que no Prêmio para Longevidade, aqui em Belo Horizonte, a gente reconhece as pessoas acima de 60 anos, esse ano, que são artistas em qualquer tipo de arte, pode ser autor de um livro, pode ser cantor, pode ser bailarino, pode ser qualquer tipo de expressão de arte. A gente tem as inscrições abertas e aí depois a gente abre para voto popular, para a sociedade poder escolher quem são as pessoas que vão ser vencedoras. E aqui, olha que lindo que ficou, gente, em primeiríssima mão para vocês, é a cara do nosso Festival Coletivo Longevidade, onde a vida encontra a arte. Esse vai ser o tema do ano, da mesma forma que o prêmio traz o encontro da longevidade com a arte. Esse ano o festival vai ser recheado de artistas, a expressão do talento 60 mais em diferentes perfis de artes, então vai ser imperdível. Eu acho que vocês vão amar. E dia 17 de setembro, a partir de 1 hora, a gente começa o credenciamento do evento presencial e depois a gente vai seguir com a programação online. Tudo isso vai ser divulgado para vocês também, aos pouquinhos, tá? E aqui é a peça de divulgação do Rio Innovation Week. Eu vou estar lá para falar sobre a relação entre educação e economia da longevidade. O evento vai ser de 12 a 15 de agosto no Rio de Janeiro. Eu estarei lá no dia 12 de agosto. Esse não é o evento da Rede Longevidade, é um evento pago, né? Eu estou dizendo aqui só para dizer que a Rede Longevidade estará presente através da minha palestra, mas não é igual à nossa programação gratuita, então quem tiver interesse pode entrar na página do evento, ver se tem, né, possibilidade e interesse de participar. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar, nós vamos fazer a nossa avaliação, aquela avaliação na tela rapidinho que pergunta para vocês como que vocês avaliam o encontro de hoje, tirar a nossa foto e deixar o espaço aberto para quem tiver mais algum comentário ou, enfim, alguma outra questão que queira colocar. Já apareceu aí na tela aí para vocês, pessoal, a nota de 5/1, sendo 5 a maior nota, programação 5 estrelas, e 1 a menor nota, não foi tão bem, não foi muito legal. Então, fiquem à vontade aí para vocês poderem votar. eu amo vocês. Se tivesse 1.000, era 1.000. Mas você Ai, tá meu assim. Deus. Ai, vocês Obrigada, são a minha Nici. família, você sabe? Jura por Deus. É, Obrigada, meu amor. amo vocês, viu? A gente Demais. também te ama É. muito. Mas é um amor assim tão gostoso, né? Um amor genuíno, né? Um amor incondicional, né? Eu sinto, para quem já está na rede com a gente há mais tempo, algumas pessoas aqui estão, que a gente vira uma família que a gente escolhe, né? Que a família de Exatamente. sangue e tal, a gente nasceu nela, beleza, tá tudo bem, cada Sim, um com seus desafios. Mas aqui na rede, nesses 10 anos, tem tantas pessoas que estão com a gente há tantos anos, porque é verdade. isso, porque eu acho que a gente cria um vínculo que é essa coisa, é como se a gente fosse família. É uma É, amizade diferente, não é só uma verdade. amizade, não é só um coleguismo. Quantos Não, cursos eu já fiz online, conheci pessoas do Brasil inteiro e acaba o curso, acaba um, cada um vai para o seu canto, segue sua vida. E aqui a gente vai continuando com essa comunidade viva, né? De é. apoio, de inspiração. Então, eu sou suspeita para falar, mas para mim nossa, é São uma grupos bênção de poder almas, ter né, que tanta se gente encontram, né? E que espiritualmente, Nancy, muito sim, bem que se colocado também. juntam para que possamos fazer uma egrégora, né, um clã, né, de pessoas que estão aí a fim de fazer algo melhor, não só por nós mesmos, como para toda a humanidade, né? Tanto a que está, como a que está por vir, né? E as que estão chegando também. Então, o trabalho é muito maior. E vocês me pegaram assim numa fase que eu estava, né? Um pozinho valia mais do que eu, né?
estava numa fase muito complicada da minha vida e vocês me pegaram no colo, viu? Com certeza. E eu sou o que sou hoje graças a vocês mesmo. Eu falo isso aí de boca aberta para todo mundo. Ana, obrigada. E aqui eu estou vendo os comentários aqui, ó. Ô, Silvia, você está no Rio, então vamos lá no Innovation Week? Eu Então, vou tentar ir sim. Eu sou do Rio, Ótimo, eu moro no Rio, eu trabalho remoto para Viçosa. ó, entendi. Então, que bacana. Ó, Girlene falou, tá lá na Bahia. Girlene, estou esperando o convite para palestra aí na Bahia, tá, meu amor? Pode, qualquer lugar da Bahia eu vou. é, Não sei se ela já é, saiu, tá aqui. Mas Sim, vamos com lá. certeza. Brevemente Oi, você querido. será chamada para vir abrilhantar aqui com seu conteúdo aqui na Bahia. Nós precisamos muito. Vou cá, eu vou. Obrigada, O Nissandro Michele. lá de Manaus, obrigada a você, meu amor. O Nissandro lá de Manaus, né, que também tá aqui com a gente, super engajado. Então, olha que bacana, né? Assim, são tantos estados do Brasil, tantas cidades verdade. brasileiras, né? Eu hoje estava falando com o pessoal na Bélgica, que eu já fui para Bruxelas dar uma palestra para eles, estão me convidando novamente. Então, é isso. Brasileiros conectados por uma causa em comum, como Nancy falou, às Sim, vezes espiritualmente conectados também, e a sim, gente construindo correntes do bem, né, gente? Muito obrigada, sou verdade. muito grata por todos vocês, viu? Muito grata eu. Então, agora vamos tirar nossa foto? Vamos, Vamos lá? vamos. Foto. Aí, Jéssica, você vai avisando aí, tá? Acho que eu vou colocar um coraçãozinho aqui, gente. Peraí. Todo mundo congela o sorriso aí. Ai, ai. Aí, muito bom. Ótimo. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa que precisarem, estamos aqui à disposição de vocês. Quem quiser ficar mais um pouquinho, estão aqui as ordens. Quem não. Geralda, desculpa, você está com a mão levantada, eu não vi. Não, eu acabei de levantar. É o seguinte, Michele, numa das aulas que até acho que foi a Carla que colocou, né, na formação está, essa questão quer dizer, nem sei se foi ela, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que é exatamente uma experiência, as pessoas experimentarem as dificuldades, né? Então, por exemplo, tem alguns equipamentos em que você pode simular alguma limitação que pode vir a acontecer com a idade. Então, alguns óculos, a questão da audição, limitar com algum peso, a rede, ou você conhece algum parceiro que poderia ter esse equipamento que pudesse a gente, né, pensar, porque eu acho que é interessante as pessoas se colocarem no lugar do outro, até para pensar assim, a pessoa tem dificuldade às vezes de falar, fala devagar, ela tem dificuldade de locomover, de ouvir, de ver, né? Então é uma coisa que eu fico pensando, que eu tenho vontade de proporcionar isso. Você conhece alguém, algum lugar que a gente poderia estar? Quando eu comecei a trabalhar com longevidade, como eu te falei, já vai fazer uns 10 anos, eu tive em São Paulo num evento e eu vi isso em ação e conheço também a pessoa. Uhum, Só que eu escutei várias pessoas idosas que estavam próximas a mim falando hum, mal da experiência, porque a maneira como a roupa tirava a audição da pessoa, colocava um óculos gigantesco que a pessoa não enxergava absolutamente nada. Então, ela carrega tanto na experiência que ela se torna preconceituosa. As entendi. pessoas idosas estavam lá e falavam assim, mas eu não sou assim. Eu não sou esse Uhum, indivíduo cheio, completo de limitações e completo de não sei o quê, e que é corcunda, e que é não sei o quê, que é não sei o quê, papapá. Então, o estereótipo da velhice, com essa fragilidade extrema atribuída a um único mecanismo, trouxe um desconforto muito grande, e eu comecei a enxergar esse tipo de experiência de uma forma não tão positiva. Mas isso foi o entendi. que eu vivi, tá bom? Pode ser que outras Sim, pessoas façam isso de uma outra maneira e que seja interessante, sim, mas eu não conheço para te indicar. Mas é isso, sabe? Assim, é, sim. algumas coisas, inclusive eu conversei com a nossa geriatra, ela falou assim, Michele, mas isso não é verdade. Tipo assim,
O fato de você escutar mal não é uma coisa normal. Não é toda pessoa, porque ficou velha, passou de 60 anos, é que não vai escutar. O meu pai tem uma vista com 73 muito melhor que a minha com 46. E assim a gente vai entendendo que podemos arriscar algum estereótipo que ofenda as É, pessoas mais velhas, mesmo com a intenção sendo muito positiva, entendi. né? Sim, E para quem é jovem, a pessoa vai falar assim: nossa, eu não quero nunca envelhecer, porque se for para eu ficar assim, eu vou ficar corcunda com peso de entendi, não sei o quê, sem enxergar Verdade. nada, sem ver nada, sem nada. entendi, Então, você entende? A entendo. perspectiva ali pode não Reforça ser muito É, a para te perda, né, Michele? lacra. Reforça muito a é, perda, só a perda, né? E que entendi. velhice é uma coisa só, é aquilo ali, é aquele conjunto de perdas, entendeu? Então, eu Sim, só acho que precisamos ser cuidadosos. não, valeu demais. Tá bom, querido. Ô, Michele, Oi, posso Nanju. só passar Oi. uma informação? Pode, Shirlene? Vem aqui no final. É que aqui na Bahia nós estamos na organização da Sexta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, nós estamos fazendo a Uhum. conferência livre agora no dia 1º de agosto, cujo tema é Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Então, nós vamos estar aí organizando, né? A conferência, nós sabemos que é um espaço de extrema importância, né? Porque é ali que a gente define, né, propostas que vai se transformar em políticas públicas, né? E com esse olhar multicultural, democrático, né, a gente busca efetivamente trazer direitos para as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis, né? Dentro do contexto de Maravilha. pessoas idosas. Era isso que eu queria passar aí Parabéns. para vocês. Estamos aqui na Pauta luta. super relevante. Muito bom. Sim. Parabéns mesmo, viu? Ah, obrigada. Me dá uma Nada. palavrinha aí que eu quero engrossar a palavra da Geralda, que falou sobre os aparelhos para colocarem pessoas mais novas para conseguirem, né, estarem sentindo o que nós sentimos. Eu acho que é justamente pelo contrário. A gente, como idoso e como estamos driblando a velhice, eu acho que é muito mais importante nós mostrarmos que a velhice não é só doença, nem só tomar remédio, nem só ficar lá num cantinho obscuro, inútil, sem necessidade, sem participar da sociedade como um todo. Eu acho que nós temos que fazer justamente ao contrário, né? Mostrar com o nosso exemplo que a gente pode muito bem continuar vivendo com as nossas limitações, porque envelhecer é sinônimo de limitação, alguma coisa a gente vai ter, não é possível, porque a máquina vai desgastando mais cedo ou mais tarde. Se nós conseguimos avançar em quase 40 anos aí na diferença de mais idosos no momento, eu creio que é justamente aí o nosso grande trabalho, né? Porque não precisa de aparelhos, nós somos um aparelho, nós somos um canal aonde a gente aprende em nós e podemos passar para os nossos conviventes e com a sociedade como um todo, que mesmo com limitação nós somos úteis, podemos fazer muitas coisas ainda, podemos ser conhecedores de muitas coisas e passar para os nossos jovens que velhice não é só tomar remédio para o hospital, ficar doente e limitado sem poder fazer nada. Não é isso. Pelo contrário, a educação da longevidade é justamente ao contrário, né? Então, é só para engrossar aí o que a Geralda quis dizer, né? E Ah, você também soube dizer que você já fez algo parecido e que realmente assustou, né, o pessoal. na verdade, eu nem fiz, Nancy. Eu fui numa feira e vi isso acontecendo presencialmente e Sim, estou ali de butuca escutando o que que o povo está falando. E aí eu, exatamente. obviamente, obtive a minha própria opinião, mas eu também escutei o que as pessoas estavam dizendo sobre aquela Sim, experiência. Mas o que eu acho que é um ponto importante é assim, a gente não pode nem ir para o lado, nem pro 80, que é tipo assim, é só doença, é só coisa ruim, não, etc. não. Mas também não podemos romantizar.
Porque Não, também tem não, uma visão de exatamente. velhice falando assim, nossa, porque velhice é tudo mil maravilhas, assim, como se não tivesse problema, como se não tivesse É, desafio, e aí as pessoas não se preparam para enfrentar o que é uma fase desafiadora também. Então, acho que sim. essa medida da gente conversar É o sobre isso aqui, equilíbrio, né, Michele? como a gente sempre faz, né? Essa visão de equilíbrio, ela retrata a realidade, como ela é, né? Exatamente, porque eu sou uma pessoa limitante. E já com 79 anos eu já tenho consciência que eu não posso ficar sozinha, eu não posso ir a muitos lugares sozinha, eu não posso comprar uma passagem de avião sozinha, eu não posso viajar sozinha, porque ninguém vai tomar a responsabilidade minha, que é dos meus filhos, que é do cuidador ou da cuidadora, como acha que seja, né? Então, você tem que ter essa consciência que você tudo pode, mas nem tudo te convém. Então, é a balança, né? O equilíbrio aí do que você pode e do que você precisa do outro para continuar fazendo. Senão Então, também a gente pega, por exemplo, Nancy, esse exemplo que você está dando, e do outro lado a gente pega assim, há um homem surfista de 80 anos, triatleta, e é, endeusa aquilo ali como padrão de sim, velhice. Mas não é real. não Quantas é isso, pessoas, você vai não. contar nos dedos, quantas pessoas conseguem chegar aos 80 anos, surfista, triatleta, não sei o quê, não sei o quê? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso nos nossos Sim, discursos, concordo com nas nossas você. conversas, porque isso É, também diz da educação o que a gente reproduz como exatamente, discurso, né? sim. Porque é o que eu falo, a gente Ah, que boa trabalha com discussão idoso aqui. limitante, que ele quer ir passear, mas ele não pode ir em todo lugar. Se não tem pessoas que olhem para isso e que façam uma enquete para saber deles o que eles gostariam de fazer e que contrabalanceia esse gosto deles com o que é possível fazer, você não vai ajudar a velhice. Você vai falar, não, você não pode ir na cachoeira, não pode ir na praia, não pode isso, aquilo outro, porque o senhor é velho, ou o senhor tem uma limitação, ou tem Parkinson, ou tem alguma parte do corpo paralisada que não pode subir escada, nem do ônibus, né? Então, a gente tem esse cuidado para tudo isso, né? Tem que olhar Uhum. para a velhice, como você disse, não romantizando ela, mas mostrando que, usando o equilíbrio, ainda dá para a gente fazer muita coisa, né? E não precisa assustar os Obrigada, querida. jovens. Oi, Geralda. Ai, Geralda agora tem direito de tréplica. vai, Não, Geralda, eu fala aí. concordo. Não, eu concordo. Eu acho que o bom da conversa é que, né, assim, todo mundo tem a sua. E eu estou numa fase de aprendizagem, né? Eu tenho Sim, pouco tempo que eu estou, né, trabalhando com a questão da longevidade, apesar de estar nela, com 63 sim, anos, né? Mas sim. então, assim, é muito bom ouvir, né? E eu gosto de É, falar, eu não tenho preocupação se eu estou certa, se eu estou errada, eu estou aprendendo, e muito obrigada pelas sim, considerações sempre, de né? vocês. Sempre. Isso, eu estou só querendo, nessa discussão, não sei se vocês viram que tem uma proposta de criarem um conselho tutelar da pessoa idosa, né? Então, É, é uma discussão, até a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia se posicionou ao contrário, né? Não é igual criança e adolescente que precisa de uma tutela, né? Então, assim, só para esquentar um pouco aí essa questão da discussão, né? De que a gente tem a questão da diversidade, da multiplicidade, como bem a Michele colocou, né? é. Mas muito Não, é Eu obrigada. acho que aí ótimo. você A tocou gente num sempre ponto. sai enriquecido daí, sempre, sempre, sempre. Sim, sim, Tocou num ponto, Geralda, assim, aqui é um espaço livre, sempre foi. As pessoas É verdade. expressam aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem, que elas desejam, e a gente coloca um ponto de vista aqui, outro ponto de vista ali, sempre com muito respeito. Eu não me recordo em nenhum momento da gente ter tido algum tipo de comentário ou postura nos ambientes da rede desrespeitoso em relação a qualquer fala. Então, esse é um espaço reservado É. para esse perfil de troca, né? Isso é um valor para nós. Então, quanto a isso, você pode ficar sempre muito tranquilo. Agora, sobre o seu último comentário, né? Eu entendo o posicionamento ser contra, porque há vários tipos de posturas que, não sei se vocês viram isso, mas eu já vi vários. Creche para idosos. Vocês já viram Mas isso? Creche para já pessoas idosas, vi. creche para pessoas velhas, creche para não sei o quê. infantilização, né? Aí,
Então, exatamente, a infantilização ela se manifesta em diversas esferas. E as pessoas acham assim, ah, mas é só um nome. Não é só um nome. Não. Nós acabamos de falar, o que a gente diz e como a gente expressa, educa as pessoas da nossa geração e as gerações futuras sobre o que elas podem experimentar e entender acerca daquela pauta. Então, eu acho que sim, precisa de um arcabouço legal para tratar a questão de abandono, de negligência, de uma série de questões que estão hoje na evidência da negligência de direitos para a pessoa idosa, sem sombra de dúvida que a gente precisa criar essa instância de uma forma mais potente. Agora, não acho que tem que ser com as mesmas figuras de linguagem que a gente utiliza na infância e na adolescência. É outro É código, é verdade. outra forma de pensar, né? É porque nós Então, temos uma sabedoria, uma vivência, né? E ela tem que ser respeitada, porque te trouxe até ali, até então. Quer dizer que tudo foi ruim que você fez durante a vida toda, né? E não é assim. Então, é nesse respeito que a gente tem que ter pelo idoso, de entender que ele chegou lá com os seus conhecimentos, com o que ele sabia, com a educação que ele recebeu, ele deu o melhor dele, né? Se não é o que contempla, mas ele também tem que ser entendido que nós estamos aí para aprender um com os outros, porque se os idosos também não abrirem a cabeça para aprender tudo isso, é enxugar gelo, né? Não vai resolver nada. Então, os idosos também têm que ter essa percepção e essa educação, de saber que É ele tem de que ter abrir a voz, né? mente. De Sim, ter voz, de ser ouvido, né? Eu acho que exatamente, ter um essa lugar, ter luz, ter é. transparência, né? Eu uhum. estou Pode aqui, falar ó, aqui com a gente. gente, né? Sobre a pauta do evento dela depois de amanhã, da Conferência de Direitos da Pessoa Idosa, da pauta lá Sim, multicultural, papapá, papapá. Ali é um espaço onde há uma intencionalidade de presença da população idosa sendo estimulada pelos conselhos da pessoa idosa, etc. e tal. Só que às vezes a gente vai nesses eventos, Helena é testemunha aqui em Belo Horizonte, a gente vai, participa, e a gente ainda tem pouca expressividade da população 60 mais. exatamente. Porque eles não vão. Olha, eu acompanho o nosso secretário de Pessoas Idosas lá em Brasília, o senhor Alexandre Silva, e ele mesmo reclama disso. Quer dizer, ele prepara tudo, mas o idoso não vai para aprender. Mas não porque ele não queira, talvez, porque ele não está informado que vai ter, não tem quem o leve, nem tem condução para levar e condição de ir. É, Deixa eu botar mais um item aí, Nancy. Culturalmente, a maior parte das pessoas idosas elas não foram educadas para falar o que pensam. exatamente. Não, se você cresce dentro de casa, é o que o pai e a mãe falam, ponto, acabou. Depois você cresce um pouquinho, sai dali, é o que o marido ou não sei o que falou. Aí é o que a empresa, o chefe falou. O Sim, questionamento, a voz de dizer eu quero, não quero, não fez parte dessa geração que hoje está com 70, é 80 anos, muitas verdade. vezes. Né? Então, Eu eu mesmo escuto vivi isso isso. também nas bases sociais. As pessoas falam assim, não, mas eu vou falar o quê? Se eu nunca tive voz na vida, não sei me expressar, não sei falar, não sei o que eu quero. Então, a gente também precisa olhar para essa ancestralidade É que se verdade, é manifesta como verdade. fenômeno agora, né? Sim. Por isso é suma importância a rede de longevidade, a educação e outras tantas que também estão aí engajadas nesses reconhecimentos, nessa preparação, nessa educação, informação, orientação para os idosos, porque eu mesma nunca vivi isso na minha vida, e nem essa idade. Para mim, tudo é novidade também. Eu também vivo aprendendo, batendo cabeça, achando ruim, outras horas concordando, porque você tem que ter esse jogo de cintura, porque nós estamos vivendo numa fase e num mundo totalmente diferente do que nós viemos, do que nós nascemos. Eu nasci Uhum. na guerra, quer dizer, a minha educação, se tinha um ovo, tinha que dar para 3, 4 pessoas um ovo, porque o outro tinha que ir para o soldado lá na guerra, né? Então, essa foi a minha base. Então, hoje eu já penso diferente, eu vejo diferente, eu passo para os meus filhos diferente, para o meu neto, que já estuda também sobre a longevidade. Então, nós também estamos aprendendo, não como crianças, como creche, né? Você mesmo disse, mas
respeitando aquilo que a gente passou, que tem uma importância fora de série, né? É uma biblioteca viva que está ali no idoso. Então, a gente tem que ir trocando, né, o que é possível um com os outros, para que a gente aprenda, porque não vai ter escola para idoso agora, né? Se bem que tem, né? Mas eles também não vão, como nós dissemos aí, né? Não sabia que tinha voz e que tinha que falar, ou que queria alguma coisa, como você mesmo disse, eu não sei nem o que eu quero, né? Então, Gente, adorei nosso papo hoje, foi eu muito também amei, gostoso. muito grata. Adorei, Muito adorei. grata. Muito obrigada a todos que puderam ficar. A gente se vê Grata. em breve, tá bom? Sim, sim. Super beijo para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.